A verdade é que o ministério pastoral ele é igual a vida de goleiro, né? Tudo Lá vem as parábolas. Faz militar. aquele recorte, coloca no início do vídeo porque às vezes a pessoa não vai chegar nesse tempo do Então, isso é importantíssimo. tudo. Assiste tudo. Vai ser importante, principalmente se você reconhece o chamado. Tá? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou o Diego, você está no canal Firme Fundamento. Esse aqui é o Samuel. E a gente está aqui mais uma vez para falar sobre um assunto que envolve a minha vida, que é ministério. E o Samuel tá terminando o seminário e tá partindo aí daqui a algum tempo, né? Para o ministério pastoral. Então a gente vai conversar um pouco aí sobre esse assunto. Hora da verdade. E outra coisa, se você tiver algum comentário, alguma pergunta e quiser fazer aí no vídeo, deixa aí que a gente vai responder na medida do possível. E é o seguinte, tem um livro, Dave Harvey, Eu Sou Chamado, que é um livro que, cara, eu recebi esse livro bem quando eu senti o chamado de Deus para o ministério, e foi um livro que me ajudou bastante. Foi um livro que, assim, foi fascinante para mim, porque me ajudou a entender não só o chamado, mas quando a gente parece que sente esse chamado de Deus para atuar no ministério, a gente, cara, quer ir no outro dia. E a coisa não é muito bem assim. Deveria existir um tempo de preparo, um tempo onde você não só pensa sobre esse assunto e comunica com a igreja, porque, assim, no meu ver, existe um problema que acontece, que é o fato de encarar o ministério como sendo algo muito romântico. Sim, pode dizer que no imaginário popular, o chamado de Deus para o ministério pastoral, às vezes é o chamado que Deus fazia com os profetas no Antigo Testamento. Mas a própria Bíblia declara que a forma como Deus falou no Antigo Testamento, Hebreus capítulo 1, começa justamente isso. Deus outrora falou com os profetas de uma determinada maneira, de muitas formas diferentes. Mas hoje nos fala através de Jesus Cristo. Então, até a forma como Deus falava, ela é alterada a partir do evento Cristo. Mas no imaginário popular, às vezes, o chamado de Deus é aquele assim, eu tô caminhando e vejo uma sarça ardente. Então, agora eu tenho que largar tudo. Abraão, agora deixa a sua terra, a sua parentela e vá para onde eu te mostrarei. Realmente, é um pouco romântico a ideia que as pessoas têm. E o chamado ministerial não é isso. A gente pode falar um pouco sobre chamado e depois falar um pouco sobre ministério, né? Porque as pessoas entendem como ministério é aquilo que elas veem no culto de domingo à noite. Sim. O pastor vai lá, prega. O ministério dos levitas. Tem ali o pessoal que toca, o pessoal que prega, o pessoal que canta. O pessoal que tá lá sentado assistindo. O meu ministério é levar o copo de água pro pastor. Apertar o projetor e pronto, final. Pra eles o ministério é isso. A gente não sabe dos problemas que acontecem por trás dos bastidores, né? A gente imagina então que o ministério é aquilo ali. E aí às vezes é aquilo que você falou, né? A gente vê a sarça ardente lá e diz, eu quero isso. Talvez sem se preparar ou sem pensar bem nessa questão, acaba indo para um seminário, acaba indo estudar teologia e depois se frustra e vê que não era aquilo e parece que a situação às vezes insustentável. O chamado da pessoa não era nem para um ministério pastoral, mas às vezes o chamado da pessoa era para ser um auxiliar, era para ser um diácono, era para ser um missionário. As pessoas gostam hoje de categorizar, né, essas funções eclesiásticas, e às vezes a frustração vem por causa disso. A pessoa ela imagina tantas coisas e às vezes ela quer, mas Deus às vezes não chamou a pessoa para isso. E aí a importância de você reconhecer o chamado na sua vida e saber exatamente o que é um chamado de Deus. Porque assim, existe aquela ideia, né? Todos somos chamados, isso é verdade. Todos nós somos chamados por Deus para evangelizar, testemunhar, ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o chamado geral. Mas existe aquele chamado específico, que é aquela voz, né, do Espírito Santo, que diz assim, Samuel, Diego, olha, levante-se, vá e faça isso, faça aquilo, eu quero você fazendo isto, eu quero você fazendo aquilo. E o aluno reconhecer isso em sua vida é importantíssimo, porque às vezes no seminário, isso acontece muito, e falando agora exclusivamente para seminaristas, muitas vezes no seminário o aluno ele se esquece de ouvir esse chamado, ele perde essa voz, e às vezes por causa que o seminário você tem tanta coisa ali, você tem que estudar teologia, coisas complexas, e às vezes o aluno se esquece, perde, ele fica distraído, e às vezes vem também frustrações por causa dessa distração. Tem até uma das partes na verdade na primeira parte aqui do livro, Eu Sou Chamado,
Uma das coisas que ele fala, ó, capítulo 2, chamados para o Senhor. E aqui, cara, ele vai falar uma coisa que é muito importante. Você falou, né? Todo cristão tem um chamado. Né? Talvez não seja para o ministério pastoral, talvez não seja, vou dizer assim, para estar na linha de frente de uma igreja, mas, como Paulo vai dizer em Efésios, todo cristão recebeu um dom, o Espírito Santo capacitou a igreja, e existem dons diversos, e eles todos contribuem para o crescimento da igreja, né? O desenvolvimento da igreja. Mas uma coisa que ele vai falar aqui nesse livro, principalmente nesse capítulo, né, chamados para o Senhor, é que, querendo ou não, todo cristão, até mesmo aquele que tem um chamado para vocação pastoral, vamos dizer assim, ele foi chamado para um relacionamento íntimo com Cristo. Né? Então, é uma das coisas que são importantes, né, de se definir ou de se entender aí dentro do aspecto do chamado, né, dessa vocação ministerial, é que nós fomos chamados para viver um relacionamento com Cristo, antes de mais nada. E eu acho que tem até um capítulo aqui que ele fala sobre piedade. Né? Você é piedoso? É a pergunta que ele faz, e ele vai desenvolver a respeito desse tema, mostrando que essa busca e esse chamado que todo cristão tem de se aproximar de Cristo. Eu acho muito interessante o texto que, quando Jesus fala sobre os discípulos, né, fala que Jesus os chamou para estarem com ele e para os enviar para pregar. Então o primeiro chamado ali dos apóstolos não foi para pregar, mas foi para estar com Cristo, né? E essa vida de piedade é importante. A gente falou aí no vídeo passado, não sei quando vai sair esse vídeo, se vai sair depois, se vai sair. Mas a gente falou um pouco sobre teologia e a importância da teologia, mas nesse sentido, né, da chamada do ministério pastoral, cara, uma vida de piedade, vou dizer assim, é o que precede o chamado. Então você vê aí pessoas que não têm compromisso com a igreja, que não tem compromisso com Deus, que não está envolvido no trabalho da igreja, e fala assim, eu tenho um chamado. E aí, por exemplo, às vezes a própria igreja não reconhece esse chamado, o pastor não reconhece esse chamado, a família não reconhece esse chamado, e o cara fala assim, não, eu sou chamado e ponto final. Eu acho que um ponto importante aí a ser ressaltado é que, se você quer ter certeza do seu chamado, a pergunta é, as outras pessoas veem esse chamado em você? Aqui, ó. É justamente isso. Página 175, do capítulo 9. Quem concorda? Esse é um ponto importante. Por exemplo, antes de nós virmos para o seminário, foi feita uma assembleia na nossa igreja, e inclusive uma das regras do Instituto Bíblico Maranata era que a aceitação do envio do aluno ao seminário fosse de forma unânime. E a nossa apreensão no momento da assembleia lá na igreja era se seria unânime ou não. E toda igreja unanimemente nos enviou ao seminário. Isso pra gente foi uma grande alegria, foi uma confirmação que Deus realmente tinha esse propósito para nós, né? Para a minha vida, a vida da minha esposa. E como eu disse, no seminário o aluno ele vai encarar diversas situações desanimadoras, diversas provas, mas ele não pode deixar o exercício da piedade. Eu acho que é aí que está uma coisa. Foi essencial você tocar na piedade, porque a piedade não é algo que cai do céu para você no seu colo. Piedade é um exercício. Oração e trabalho. Oração e trabalho. E uma das coisas que eu acho interessante a respeito dessa questão, por exemplo, quando foi no meu caso, né? Eu senti o chamado para o ministério pastoral. Na época, o Carlos Neto era da minha igreja, jovem também, que foi pro seminário antes de mim. Depois foi a Rafaela, que eles acabaram se casando, né? E assim, eu senti um forte desejo mesmo de servir a Deus. E aí eu conversava muito com ele a respeito desses assuntos. Ele me contava como que era o seminário. E parece que todas as vezes que ele voltava de férias, aquilo ali estava ardendo no meu coração, né? Até um dia que eu falei assim, eu acho que alguma coisa tá acontecendo aqui que não. E aí foi assim, o pastor, né, falou, você quer? Quer. Então, tá, a gente vai começar a te preparar para isso. Eu fiquei 1 ano como superintendente de escola dominical. Comecei a fazer parte da diretoria da igreja para entender como que funcionava uma igreja, os problemas internos dentro de uma igreja. Depois eu fiquei 2 anos dando aula para os jovens da igreja. Ou seja, você esperou bastante. Cara, eu fiquei, tipo assim, 4 anos esperando e trabalhando ali na igreja para que então, tipo assim, a igreja me enviasse, sabe, pro seminário. E aqui no livro, uma das coisas que ele vai dizer aqui, ó, quem confirma, ele vai falar, em primeiro lugar, os líderes da igreja.
E aí depois ele fala assim, em segundo lugar, a própria igreja. Tipo assim, o chamado e essa vocação ministerial é um chamado e é uma vocação que a própria igreja precisa reconhecer, vamos dizer assim, no candidato, né? Porque até ali é um candidato, né, a ser enviado. Eu acho que aqui já fica uma lição para quem está ouvindo e assistindo aqui ao vídeo, porque se a pessoa crê que tem o chamado, esse chamado especial de ir à obra e ser um ministro, pregador do evangelho, se você já sente no seu coração, o primeiro passo é compartilhar. Compartilhar com a família, compartilhar com a igreja, com a liderança da igreja, porque eles vão confirmar esse chamado. Eles vão dizer, olha, nós percebemos que você tem realmente essa chama por servir a Deus dessa maneira. Cara, se fosse por mim, eu teria ido no outro dia. E no meu caso, eu tenho essa experiência, mas no meu caso foi até um outro problema. Mas antes, né, da nossa vinda para o Maranata, nós fomos a um outro seminário. Em 2013 e 2014 nós ficamos um ano em um outro seminário, numa outra cidade, num outro estado. Eu ia dizer outro país, mas não. Nós ficamos então nesse seminário por um ano e eu não estava preparado para estar ali porque meu coração ainda estava muito rebelde com relação a algumas coisas. E isso ocasionou com que nós saíssemos daquele seminário. E eu passei, depois da nossa ida, nós saímos em 2014, foi de 2014 até 2020 um processo árduo de Deus trabalhando na minha vida para que meu coração fosse quebrantado, para que eu realmente entendesse que eu tinha sim o chamado, mas aquela não era a época. A época era uma outra época, mas eu quis apressar as coisas e deu chabu, né? Como dizem. Eu acho que você leu esse livro, hein? Eu acho que você leu, não tem condição, cara. Duro que eu preciso ler esse livro, ainda não li, mas... 10º capítulo, Enquanto Você Espera. Que ele vai falar justamente sobre isso, sobre esse tempo de preparo, né? Muitas vezes a gente fica ansioso, né, para que aconteça, mas exige um preparo, e aí ele vai falar, enquanto você espera, o que é que você tem que fazer, né? E assim, inclusive, se você não leu e se você sente que você tem esse chamado para o Ministério Pastoral, Eu Sou Chamado, e o subtítulo é A Vocação para o Ministério Pastoral, que foi um livro muito importante para mim nesse período, nesse momento aí que eu tava, sabe, louco para servir, queria ir pro seminário, queria aprender um pouco mais, mas tudo tem o tempo e a gente tem que se preparar para isso. Esse livro e é interessante quando os líderes da igreja estão juntos com a pessoa, né? Mas pode acontecer que você aí, ouvinte, internauta, né? Eu gosto dessa palavra, internauta. Cara, você voltou em 1950. Eu tô imaginando, sabe, o pessoal assistindo naquela TV zona de tubo, preto e branco. Então, você, internauta, pode ser que você esteja numa igreja em que o seu líder ou a sua igreja não esteja preparado para lidar com o seu chamado. Qual seria o conselho? Ore para que Deus dê sabedoria, não busque sair da igreja. Porque isso é um problema, às vezes, que o cara faz. O cara, assim, às vezes está numa determinada igreja X, e aí ele recebe o chamado de Deus, e ele percebe que a liderança não tá junto, que a igreja não tá junto. A primeira coisa que o cara faz, eu vou sair, eu vou para outra igreja. Isso também é um problema. Porque, de novo, a gente volta para aquilo que, se Deus te chamou num lugar X, o propósito dele não é que você imediatamente saia desse lugar X, ainda que esse lugar X não reconheça o seu chamado. Então ore para que Deus dê realmente a certeza de que o seu chamado é um chamado verdadeiro. Porque se for a liderança da igreja e a própria igreja em si, ela vai ser movida na direção do seu chamado. Eu conheci um rapaz, na verdade ele já era casado também, e ele tava pulando de galho em galho, de igreja em igreja, para achar uma que enviasse ele a um seminário, a uma faculdade de teologia, até que por fim ele achou uma igreja que adotou ele nesse sentido. Olha, nós não vamos te enviar a um seminário, mas você vai fazer uma faculdade de teologia aqui. A igreja tinha uma estrutura muito boa para ensinar teologia e ele ficou ali. Mas eu mesmo não percebia nele um chamado ministerial, embora ele dissesse que tanto queria aquele chamado ministerial. E hoje ele não está servindo a Deus como um pastor. Então o conselho é, permaneça na sua igreja, mesmo que a sua igreja não reconheça, mesmo que seu líder não tenha conhecimento, permaneça ali, porque se Deus realmente te chamou, ele vai mover a igreja a isto. A menos que você esteja já há 10 anos no mesmo local. Aí é um caso excepcional. É outra situação. E uma coisa que também eu acho que é importante, cara, a gente falar, normalmente quando a gente fala sobre chamado, a gente sempre imagina o chamado ou vai ser missionário ou vai ser pastor, mas se a gente pensar no campo, não só do que a igreja precisa,
cara, você vai ver que existem pessoas que são chamadas para ministérios diversos. Sim. Talvez ministério transcultural. Pessoas que são chamadas e que recebem, sim, têm o desejo de trabalhar, por exemplo, em traduções bíblicas, né? A gente sempre imagina, por exemplo, o chamado é pro ministério pastoral, o chamado é para ser um missionário. Mas às vezes o cara foi chamado e tem essa vocação, e eu tô passando aí por esse momento aí de pensar mais sobre isso. Eu acho que isso é tão importante, podia colocar no início do vídeo, porque realmente, isso que você falou, assim, é sensacional. Às vezes a gente só fala de chamado ministerial pros pastor missionário, tradução bíblica, revitalização de igrejas. Você tem, por exemplo, pessoas que são chamadas, por exemplo, para trabalhar com capelania escolar, empresarial, hospitalar, faz militar. Aquele recorte, coloca no início do vídeo porque às vezes a pessoa não vai chegar nesse tema do então, isso é importantíssimo. Assiste tudo. Vai ser importante, principalmente se você reconhece ter o chamado, tá, para o ministério pastoral ou para qualquer outro tipo de ministério, qualquer outro tipo de chamado. Porque, por exemplo, a gente citou alguns, mas sei lá, às vezes o cara tem uma propensão maior e sente o chamado de Deus, talvez para ser um acadêmico, ser um professor de um seminário. A gente encara sempre isso, né? Não, eu tenho que ir pro seminário, depois do seminário eu tenho que sair para um outro lugar, para uma outra cidade, e para ajudar em outro lugar eu vou ter que ser pastor ou missionário. Não, você pode atuar em várias outras. Você já pensou, por exemplo, cara, a gente tem hoje empresas, agências que trabalham com construção de site, que tem pessoas que estudou no seminário, que hoje não é pastor, não é missionário, mas trabalha fazendo site para a igreja. É importante porque, olha, quantas vezes eu já não ouvi de líderes evangélicos que chamado é pastor e missionário. E você entender que existe chamados para que você faça uma outra obra para o Senhor de uma forma específica, isso é sensacional. Um exemplo básico disso, a gente pode citar o George Miller. O chamado dele foi fundar um orfanato. Foi fantástico. E ele... Não, assim, George Miller não era ninguém na fila do pão, né? Porque, assim, Spurgeon era fã do cara. Exatamente. E o George Miller, ele não apenas fundou, mas ele decidiu que a forma de sustento do orfanato dele seria através das orações dele. Então a vida dele foi se ajoelhar no quarto e orar pelo orfanato. Se você nunca leu a biografia de George Miller, você perdeu a metade da sua vida cristã. Se você não leu a Bíblia, você já perdeu a outra metade. Então, você vai ter que começar do zero. Mas leia depois a biografia de George Miller. Aí alguém vai falar pra mim é um dos livros assim mais fantásticos que eu li até hoje. E alguém vai falar, mas o chamado de George Miller era ser um missionário. Ok, eu até concordo que ele de fato foi um missionário, mas veja que a vida de missionário dele foi muitas vezes estar dentro de um quarto, de joelhos no chão, orando ao Senhor. A gente tava falando aí sobre diversidade, né? Vamos dizer assim, no chamado, né? Na questão ministerial também. Esses dias eu assisti uma entrevista de eu não vou lembrar o nome do cara, que ele começou a trabalhar numa igreja e ele, assim, não é o pastor titular da igreja, ele é pastor de discipulado. Então ele trabalha na igreja só com discipulado. Sabe, só. Eu por algum tempo da minha vida, nessa época aí de 2013 e 2014, eu fui contra esse tipo de nomenclatura, assim, sabe? Pastor de jovens. O quê? Como assim, pastor de jovens? Tem que ser de todos. Porque eu estava num ambiente em que havia uma igreja da denominação irmã, da denominação ali onde eu participava, e esse pastor, aliás, essa igreja perdeu o pastor. O pastor foi embora, não quis mais a igreja. E nessa outra igreja, a igreja sede, tava sobrando pastores. E aí eu fiquei sabendo que um desses pastores, quando chamado para ir para aquela igreja, não quis ir, porque ele estava confortável ali na igreja dele, e ele era simplesmente um pastor de jovens. Para mim, na época, aquilo foi um absurdo. Como assim? A igreja tá precisando e ele não foi? Mas hoje eu entendo que o chamado dele era aquilo. Então hoje eu me sinto arrependido de ter aquele pensamento naquela época. Mas hoje eu vejo a necessidade disso. Porque, por exemplo, se a gente tem uma mega igreja, uma igreja grande com mais de 1.000 membros, mais de 2.000 membros, uma pessoa só não consegue dar conta de tudo isso aí. É necessário que ele tenha ajudantes, que ele tenha auxílio. Então, você vai ter sim um pastor de discipulado, um pastor de jovem, um pastor de EBD e alguma coisa assim nesse sentido. E outra coisa que também eu acho que seja importante da gente falar, eu quero indicar aqui também pra você, tá? A gente falou sobre o livro Eu Sou Chamado, mas tem um outro vídeo também, um outro livro também, que é esse daqui, Amado Timóteo, que eles criam um personagem fictício, né, chamado Timóteo,
como se fosse alguém que estava ali adentrando, né, no ministério pastoral. E aqui ele dá vários conselhos, né? A gente tem vários autores que falam como se fosse conselhos para esse Timóteo que está entrando no ministério pastoral. Eu acho assim que seria um livro importante para você que tem sentido chamado, seja ministério pastoral ou qualquer outro tipo de ministério, como a gente tem falado, né? De você ler, porque você vai ter ali vários conselhos, várias disposições que vão te dar um direcionamento para você saber se é isso que você quer de fato ou não. Eu acho que assim, no livro Eu Sou Chamado, ele fala muito sobre isso, né? Mas esse no Amado Timóteo, cara, vai ser assim, fantástico para você identificar, será que eu quero isso? Porque às vezes, igual a gente falou, né? Às vezes a pessoa cria uma visão romântica do ministério pastoral e do chamado, né? E acaba se frustrando depois porque vê que não era aquilo. A verdade é que o ministério pastoral, ele é igual a vida de goleiro, né? Tudo Lá vem as parábolas. Tudo é culpa do goleiro. Tudo. Verdade, o time perdeu, é culpa do goleiro. O time ganhou, o goleiro não jogou bem. Então, o ministério pastoral, ele... a gente pode até dizer que é um ministério muito ingrato. Não para a pessoa que é chamada a isto, mas é uma função ingrata, porque é uma função que as pessoas sempre vão cobrar, sempre vão esperar que esta pessoa faça tudo dentro da igreja, que o pastor evangelize, que o pastor visite todas as casas, e isso às vezes acaba criando um estresse na vida desse pastor. Não é à toa que, por exemplo, a gente pensar em vários pastores aí, sabe, atualmente entraram em burnout. Você tem, por exemplo, Spurgeon, que foi, assim, um grande homem que a vida dele foi, vamos dizer assim, regada de problemas de saúde por causa da pressão do ministério pastoral, né? Então, assim... O Spurgeon, o Spurgeon. Você que tem sentido chamado para o ministério pastoral, pense um pouco sobre isso, né? Pense naquilo que a gente falou, sobre essa diversidade dentro do ministério, né? Porque às vezes você talvez não se vê se encaixando dentro de um ministério como um pastor ou como um missionário, mas você sabe que existem outras áreas que você pode atuar também, né, dentro do ministério. E também com respeito a um seminário, né, você tem sido chamado, é bom que você se prepare, e principalmente as duas indicações, Amado Timóteo e o livro Eu Sou Chamado. Tem as suas lutas, né? A gente sabe que também tem muita alegria. Eu acho que tem muita bênção também que a gente pode... Talvez a maior alegria, né, do ministério pastoral algum dia você estar na sua escrivaninha, diante da sua biblioteca, meditando na sua vida e percebendo que você está trabalhando na seara do Senhor. Mas é isso aí, se você gostou, não deixe de deixar o seu like. Agora é like, né? Joinha das... Internauta e joinha das... Internauta e joinha. Nós nos vemos no próximo vídeo.